dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje nesse vídeo, que espero que seja um pouco mais curto, a gente vai tentar entender o que é ideologia. Uma palavra que a gente usa muito e às vezes não sabe o que significa, né? Bom, essa palavra foi utilizada com muitas concepções diferentes ao longo da história. Até hoje é motivo de algumas discussões. A gente não vai entrar em detalhe nessas concepções, mas a gente vai tentar fazer um breve histórico desse conceito e principalmente exemplificá-lo com uma situação concreta. A primeira vez que a palavra ideologia foi usada foi em 1801 por um francês chamado Destutt de Tracy, que dizia que ideologia era o estudo científico das ideias. Daí esse nome, ideologia, né? Depois de um tempo, Napoleão Bonaparte, 10 anos depois mais ou menos, passou a utilizar o termo ideologia como um conjunto de ideias falsas, de ilusões, né? Napoleão debatendo ali com o Tracy, que era um de seus adversários, né, ideológicos, disse isso, né? Depois o Augusto Comte, entre 1830 e 1842, começa a definir ideologia como conjunto de ideias de uma determinada época. Aí vem o velho Marx, em 1846, e define ideologia como um sistema elaborado de representações e ideias que correspondem às formas de consciência que os seres humanos têm em uma determinada época. O que é muito parecido com a definição do Augusto Comte. Mas ele agrega um elemento importante. Ele afirma que as ideias dominantes de uma época, de um tempo, portanto essa ideologia, é sempre o conjunto de ideias das classes dominantes, materialmente falando, nessa sociedade. Então a ideologia dominante em uma sociedade, em uma época, é o conjunto de ideias das classes dominantes, portanto que servem aos interesses das classes dominantes, né? Então por isso que a ideologia também é vista às vezes como uma falsa consciência do mundo, né? Porque a ideologia das classes dominantes é transplantada para toda a sociedade como se fosse a ideologia de todo mundo. E aí as pessoas estão pensando a partir de um conjunto de ideias forjados por outros interesses diferentes dos delas, portanto uma visão falsa da realidade a partir da perspectiva delas, e não percebem, né? A ideologia pode ser definida como um conjunto de ideias de uma determinada época que orienta nossas ações, né? E aí, agregando a definição do Marx, o conjunto de ideias dominantes em uma determinada época, em geral, é o conjunto de ideias das suas classes dominantes, né? Vamos pensar um exemplo concreto aqui para vocês entenderem e captarem essa ideia de forma mais direta. Pensem na seguinte frase, que é uma frase que vocês todos já ouviram. Se você quer ser alguém na vida, estude. Vamos destrinchar essa frase do ponto de vista ideológico. O que significa alguém na vida? Alguém na vida é alguém que tem dinheiro, alguém que tem poder, alguém que tem status. Então, alguém na vida, essa ideia já implica uma sociedade em que algumas pessoas, ou muitas pessoas, não são ninguém. Quem não tem dinheiro, quem não tem poder, quem não tem status, não é ninguém. Isso já tem então por trás dessa frase, que parece uma frase banal, já tem um conjunto de ideias aí sendo colocado. Primeira coisa, só é considerado alguém nessa vida, nessa sociedade, se você tiver algum tipo de status, de dinheiro, de poder e etc. Se você quiser ser alguém na vida, estude. O que significa esse estude? Esse estude significa se prepare, se qualifique, passe anos da sua vida se dedicando para você poder competir com boas condições no mercado de trabalho, né? Derrotar quem está competindo com você e conseguir o seu lugar no mercado de trabalho, né? Porque essa é a única maneira de se tornar alguém na vida, né? E o que ele está dizendo para você aí também, né, por trás dessa frase? Se você não conseguir ter dinheiro, poder e status, se tornar alguém na vida, a culpa é sua, porque você não se preparou. E aí quero que vocês imaginem a seguinte situação. Imaginem uma sala de aula, né, onde cabem mais ou menos, bem apertadinho assim, em pé um do lado do outro, 200 estudantes. Uma sala como as nossas, né? Imaginem que tem 5.000 estudantes para entrar nessa sala. Eles estão em lugares diferentes, alguns mais perto, outros mais longe, né? Eles não partem do mesmo lugar. E quando você dispara o apito, começa a corrida, esses estudantes entram, todos que estão mais perto, e enfim, o que está mais longe, mas corria muito, consegue entrar, e essa sala fica abarrotada de gente, com 200 e poucas pessoas, que é a lotação máxima da sala, e ficam lá 4.800 pessoas para fora da sala. De quem é a culpa
de uma dessas 4.800 pessoas não ter entrado na sala? Será que é dessa pessoa que não teve capacidade de correr? O seu amigo do lado teve. Correu mais, estava mais perto, ou estava mais longe, mas corre muito, conseguiu empurrar os outros mais forte, bateu em alguém, conseguiu entrar lá. Fato é que 4.800 pessoas não entraram. A culpa é de quem dessas pessoas não terem entrado? Se a gente segue a ideologia dominante da nossa sociedade, a gente vai pensar que a culpa é dessas pessoas. Elas não conseguiram entrar porque elas não foram competentes o suficiente para conseguir chegar à sala junto com os outros, né? Isso gera nessas pessoas tristeza, depressão, ansiedade, sensação de que não serve para nada, de que é um lixo, enfim, uma sensação de insatisfação constante, não é mesmo? E essa é a forma da gente ver as coisas na nossa sociedade. Se você não conseguiu, é porque você não teve mérito o suficiente para conseguir. Agora veja outra coisa. E se a gente entendesse que a culpa não é das pessoas que não conseguiram, mas é do tamanho da sala? A sala é muito pequena para caber todo mundo. O fato é que não cabe todo mundo, né? Então a gente pode, por exemplo, pegar essas 4.800 pessoas e se juntar ali, destruir as paredes da sala, construir uma nova sala diferente, em outras condições, para que caiba mais gente ou para que caiba todo mundo. Você vê como é diferente? Se a gente usa essa metáfora entendendo que a sala é o que é considerado o espaço dos bem-sucedidos na sociedade capitalista, a gente começa a entender por que essa ideologia dominante é tão importante para a manutenção desse tipo de sociedade. Porque veja só, se a gente cria as pessoas para pensarem que a culpa é delas por elas não terem conseguido chegar lá, e no capitalismo a maioria das pessoas não chega lá, né, no que diz respeito a status, poder e dinheiro, a maioria das pessoas não se torna alguém na vida, né, porque a maioria das pessoas são pessoas normais, né, a maioria das pessoas não é como o Neymar, por exemplo, que saiu lá de baixo, mas joga muito futebol, teve muita sorte e conseguiu chegar lá em cima. A maioria das pessoas não é como o Silvio Santos, que também saiu lá de baixo, com muito esforço, muita sorte, muito talento, conseguiu chegar lá em cima. Não. Essas pessoas são extraordinárias e tiveram muita sorte. A maioria das pessoas são normais. Eu, você, somos normais, né? Então, quando nós... E a maioria das pessoas, portanto, não vai chegar a essa sala que não cabe todo mundo. E se nós culpamos essas pessoas, as pessoas normais, comuns, que não tiveram muita sorte, que têm a sorte normal de todo mundo, pelo fracasso delas em entrar na sala, a gente está dizendo para elas que elas são culpadas por algo que não é culpa delas. Mas, se nós... Por que é importante que se diga que elas são as culpadas para a ideologia dominante? Porque é a única forma de mantê-las acreditando que elas têm que se preocupar apenas com elas, com a formação, com a qualificação, com o estudo, com tudo delas, para que elas possam competir melhor. E em nenhum momento elas se preocupam com a estrutura da sala. Em nenhum momento elas se preocupam com a forma dessa competição. Em nenhum momento elas se juntam, essas 4.800 pessoas que ficaram de fora, se juntam para transformar toda aquela estrutura, todo aquele sistema de competição, toda aquela sala que representa ali o que é bem sucedido na sociedade. Se a ideologia dominante não faz isso com as pessoas, ou seja, não culpa os indivíduos pelos seus fracassos, né, os indivíduos tendem a olhar para o sistema como culpado dos seus fracassos e, portanto, a tentar transformar e destruir o sistema. A ideologia dominante serve para isso. E é por isso que é importante entender a ideologia dominante, e é por isso que é importante estudar as coisas criticamente, para que vocês não sejam manipulados pela ideologia dominante. Para que vocês, se quiserem concordar com ela, concordem de forma consciente. E se quiserem discordar dela, discordem de forma consciente e adotem suas posições críticas diante dela. Beleza? Abraço, espero que tenha sido útil para vocês.